Hoje eu venho falar para vocês sobre a história de Gideão. Em Juízes capítulo 6 ao 8, temos a história de Gideão. História essa que se inicia quando o povo de Israel passa a ser dominado pelo povo midianita. Isso aconteceu pois o povo de Israel pecou contra Deus, quando passaram a adorar falsos deuses. O povo de Israel passou 7 longos anos sofrendo nas mãos dos midianitas, no domínio deles. O medo era tanto que eles se escondiam em cavernas. Mas por que eles se escondiam em cavernas? Bom, isso acontecia porque os midianitas eles traziam muita destruição em tudo aquilo que os israelitas faziam. Plantações, tudo aquilo que eles cultivavam, criação de gados, ovelhas, tudo aquilo que eles tinham, que começava a prosperar, os midianitas vinham e destruíam tudo. Tudo que eles viam dos israelitas, eles destruíam. Eles começaram também a ter uma dificuldade na alimentação. Por causa da destruição, eles começaram a ter problemas com passar fome, não ter alimentos, e isso fez com que eles recorressem a Deus, começando assim um clamor ao Senhor, pedindo ajuda, pedindo socorro ao Deus que libertou o povo de Israel lá atrás, os seus antepassados, do Egito. Aqui no Salmo 7, versículo 1, diz assim: Senhor, meu Deus, em ti me refugio, salva-me e livra-me de todos os que me perseguem. Esse Salmo 7 cai perfeitamente na história de Gideão. Provavelmente o povo de Israel pediu, através desse socorro, através dessa oração, isso, Senhor, livra-me daqueles que me perseguem, porque sim, os midianitas perseguiram o povo de Israel. Bom, a partir da oração que o povo israelita fez a Deus, Deus enviou um profeta até o povo de Israel. E o profeta que foi enviado por Deus a este povo disse a todos eles que Deus não se agradou da desobediência deles. Por quê? Qual foi a desobediência? Eles simplesmente esqueceram de tudo aquilo que os pais e os antepassados tinham ensinado a eles, que era o quê? Se prostrar diante de Deus e adorar somente a um Deus. E eles esqueceram, simplesmente anularam tudo aquilo que Deus ensinou para eles e passaram a cultuar outros deuses. E Deus ficou muito irado com isso. E por esse motivo Deus permitiu com que eles passassem também essas provações e essas perseguições. Deus permitiu. Mas Deus sempre é misericordioso com o seu povo. Deus ele foi misericordioso e resolveu então tirar o povo de Israel daquela situação difícil e escolheu uma pessoa, um homem simples, né, e que estava ali escondido também nas cavernas, malhando o seu trigo, para poder salvar esse povo de Israel. E o nome dele é Gideão. Bom, Gideão era filho de Joás, da tribo de Manassés, e foi para este homem que Deus enviou um anjo, o qual apareceu para ele e disse: Você é um rapaz corajoso e Deus está com você. Você é um homem escolhido para poder libertar o povo de Israel das mãos dos midianitas. Na verdade, ele não acreditou que Deus estivesse com ele. Essa é a verdade. Gideão, não acreditando naquele momento que Deus estava com ele questionou o anjo, dizendo: Juízes capítulo 6, versículo 13 e 14. Se o Senhor Deus está com o nosso povo, por que está acontecendo tudo isso com a gente? Onde estão aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados nos contaram que o Senhor costumava fazer quando nos trouxe do Egito? Ele nos abandonou e nos entregou aos midianitas. Então, o Senhor Deus ordenou a Gideão: Vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos midianitas. Sou eu quem está mandando que você vá. Gideão não se sentia capaz de derrotar os midianitas, pois ele se sentia inferior dentro do povo de Israel. Olha só,
O Gideão, ele não era uma pessoa que ele se achava capaz. Ele se achava uma pessoa fraca, ele se achava uma pessoa que não, eu não vou ter condições de derrotar um exército desse, né? Ainda mais eu, uma pessoa ali esquecida, uma pessoa tão eu não sou ninguém aqui dentro do povo de Israel. E muitas vezes a gente também se sente assim. Às vezes a gente também se sente fraco, acha que a gente não consegue fazer nada. Tem pessoas muito melhores do que nós, tem pessoas muito mais capacitadas do que nós, e não. Às vezes Deus vai buscar aquela pessoa mais fraquinha, aquela pessoa a mais rejeitada, a mais excluída, né? Quantas pessoas não são assim? Quantas pessoas não vivem isso dentro, né, da sua parentela, ou dentro da igreja, ou entre supostos amigos, né? Sempre temos, né, pessoas assim, né? E aquele que está sendo mais humilhado é aquele que Deus vai usar. Aquele que se sente mais fraco é aquele que Deus vai usar para poder levar a palavra, para poder falar do amor de Deus, para poder fazer aquilo que Deus acha que é melhor. Continuando, em Êxodo capítulo 3, versículo 11, Moisés também teve medo e receio de não conseguir tirar o povo de Israel do Egito, porque ele tinha que falar com o Faraó e ele não se sentia capaz disso, né? Até porque ele falava que ele era pesado de língua, como que ele ia falar com o povo de Israel, como que ele ia falar com o Faraó, mas Deus o capacitou. E nesse capítulo 3, versículo 11, Moisés também não acreditou que Deus pudesse lhe capacitar, e ele diz ao Senhor: Quem sou eu para ir falar com o rei do Egito e tirar daquela terra o povo de Israel? E Deus disse: Eu estarei com você. E o povo saiu do Egito, e Deus deu a vitória. Em Josué, capítulo 1, e no versículo 9, Deus diz a Josué: Seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque sou eu, o Senhor, seu Deus. Estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Então podemos ver que aqui em Josué temos o mesmo problema, porque Moisés já não estava ali entre ele, já estava morto, e ele precisava entrar na terra que Deus tinha prometido para ele, né? E ele ficou com medo de ir em frente, mas Deus deu forças para ele. Voltando na história de Gideão, ele estava protegido e esta batalha ele seria vencedor. Mesmo não acreditando, ele ainda estava um pouco inseguro em batalhar com os midianitas. Então ele pediu uma prova para Deus. Ele falou para Deus: Senhor, eu quero uma prova de que o Senhor está falando comigo e que realmente isso vai acontecer, que o Senhor vai estar comigo, que eu vou conseguir ganhar essa batalha. E aí ele disse para Deus: Eu vou colocar um chumaço de algodão aqui no chão e se molhar ao redor desse chumaço de algodão. Se tiver tudo molhado e o chumaço de algodão seco, o Senhor está falando comigo realmente, então eu vou. No outro dia ele acordou, foi lá ver o chumaço de algodão e realmente em volta estava tudo molhado e o chumaço estava seco. E ele novamente fez um desafio com Deus. Senhor, mais uma vez, só mais uma vez eu vou acreditar. Se eu vou colocar esse chumaço de algodão aqui. Se esse chumaço de algodão amanhã estiver molhado e ao redor seco, então é porque realmente o Senhor está falando comigo e então eu vou nessa batalha. No outro dia, Gideão foi lá ver esse chumaço de algodão e ele estava molhado e em volta tudo seco. E aí ele passou a acreditar que realmente Deus estava com ele. Gideão juntou 10.000 homens para a batalha a favor de Israel. Mas Deus, com toda a sua sabedoria, não deixou Gideão batalhar com todos esses homens. E conhecendo bem, com certeza, se Gideão ganhasse essa batalha com esses 10.000 homens, poderia às vezes falar que ele conseguiu vencer os midianitas pela sua própria força. E não era isso, Deus queria mostrar para ele e para o povo de Israel que Deus é quem estava fazendo ele ganhar, através da força de Deus. E Deus separou para Gideão 300 homens. Foi escolhido 300 homens para Gideão batalhar com o povo midianita. E os midianitas deixaram aquela terra em paz. E enquanto Gideão viveu, Israel teve tranquilidade, sossego. E por 40 anos teve essa tranquilidade, esse sossego. E quero finalizar. Em Provérbios capítulo 3, versículo 5 diz assim:
Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência.